interessante se a gente bombardeasse as professoras aqui, no sentido de nos ajudar a focar na nossa questão, que é educação de jovens adultos, agregando coisas de movimentos populares, toda a experiência que é mais aberta, né, mais dispersa também, e mesmo porque a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a alguns critérios que podem ser usados na hora que você dá de cara com os acervos, né? Porque nós vamos ter muita variedade de material dependendo do estado onde o projeto vai se desenvolver. E nós somos Centro-Oeste, temos então já uma diversidade aqui, contando Brasília, contando Mato Grosso, contando Mato Grosso do Sul, né? E Goiás. Então seria legal a gente entender, o melhor que a gente puder entender todos esses procedimentos e essas preocupações que os projetos geram, né? Então tá. Primeiro eu queria agradecer assim, a contribuição das duas colegas, né, a riqueza que vocês trazem para nós, não só de informações, mas de dúvidas, que abre para a gente então de... E aí, né? E aí? Então, eu acho que vale a pena voltar para as duas e vocês ajudarem um pouco a gente a detalhar algumas questões, né? Eu acho que tem coisas, Beth, que aqui não vão ser possíveis, mas pelo que você relatou, do que eu ouvi de ontem para cá, da Clélia, da própria Diane, eu acho que você, dentre nós, é a pessoa que está um pouco mais com a mão na massa, por exemplo, para a gente entender a questão orçamentária. Porque nós elaboramos um projeto inicial de 1 ano em que nós chutamos tudo. Nós não tínhamos absolutamente base para nada. Então eu queria que você ajudasse a gente a compreender a dimensão e o tamanho do financeiro de uma das partes que você fez, por exemplo. Né? Eu acho que isso para a gente ter uma ideia. E depois, na sua contribuição que vai ser dada aí via Mato Grosso, de fato ajudar a coordenação nossa geral no redesenho do projeto do ano que vem nessa parte, porque a gente tem, por exemplo, uma dúvida, que aí depois eu queria que a professora Eva também comentasse como é que vocês resolveram isso aqui, que é assim, ó, nós temos equipes que estão sendo agora montadas e elas são equipes que têm educadores populares, pessoas que não estão na graduação ou graduandos, e ela tem um grupo de mestrandos, doutorandos, gente que já fez mestrado, que pode vir a ter um interesse em doutorado nessa área. Então, a gente queria entender um pouco assim, como é que vocês estão lidando com esse grupo, né? E esse grupo faz o quê? Porque agora que nós fomos enfrentar o material, a gente percebeu, por exemplo, que tem uma especialidade no trato do documento que o pessoal da área de arquivismo tem e nós da educação não temos. O pessoal da biblioteconomia tem e nós da educação não temos. Como é que é isso? O nosso aluno, o nosso pesquisador, que é ali desde a graduação, o graduado, o mestrando e o doutorando, eles aprendem isso? Ou esse é um trabalho de especialista que quem tem que ser envolvido no projeto é o grupo de especialistas? Por exemplo, vocês viram ontem lá no NEDESC que o nosso grupo de base, os 4 meninos da biblioteconomia e um da história, eles ali estão sendo orientados pelo arquivo para poder fazer essa classificação nanográfica, né? Então, eu queria que vocês contassem para nós como é que é a experiência do grupo de pesquisa de vocês, como é que eles se constituem, todos têm financiamento, são bolsistas, como é que é isso, para a gente entender um pouco, porque como nós temos uma configuração muito diversa, e o nosso centro, ele está agregando pessoas do movimento popular para estar junto, das secretarias de educação para estarem envolvidas, né? E esse outro conjunto aí de possíveis mestrados doutorandos. Como é que é a história de vocês? Porque assim, nós vamos ter que resolver a nossa história. E aí, com o que vocês já penaram, talvez a gente pudesse aprender um pouco, mergulhar um pouco nisso, tá? A outra questão é a questão mais técnica mesmo de tratamento. Porque você, Beth, falou na microfilmagem. Lá, quando a gente foi no CBDOC, nós percebemos que houve um tratamento por microfilmagem de uma parte da documentação e agora não está mais sendo feito assim.
agora está sendo tratado com a digitalização, né? Então eu queria que você contasse também para a gente como é que é essa experiência que vocês fizeram lá, se a opção pela microfilmagem está superada ou não, porque, por exemplo, a gente sabe que um equipamento de microfilmagem ele é muito caro. Então, como é que vocês resolveram essa questão da tecnologia? Porque tanto você quanto a Eva falaram que o interesse é virtualizar também, é poder ter o acesso para fora, né? Eu acho que valeria a pena a gente tentar aprender um pouco com vocês, o que vocês viveram dessa questão do equipamento. Podemos ouvir mais algumas questões? Eu prefiro. Tá, converge com o que ela vai responder. Bom dia, queria agradecer por poder falar, apesar de não ter podido estar aqui ontem. Eu acho que a proposta do museu, do trabalho que está sendo feito em Cuiabá, converge muito com a proposta aqui. A oportunidade de a gente ligar a história colonial da educação, a partir de todo aquele contexto do Pombal e tudo, com uma história que se propôs a renovar a educação no Brasil, a partir da modernidade do Brasil. Mas eu acho interessante comentar que esse plano, de fato, envolvia a universidade, como a professora comentou. Era uma proposta em Brasília de encontro de vários educadores que já remontavam ao início do século passado. E Início Teixeira foi o grande expoente disso, mas tinha aí outros educadores, entre eles de Fernando Azevedo a Darcy Ribeiro, que depois assume a universidade, né? A Universidade de Brasília poderia ser outra se a Início Teixeira tivesse tocado a universidade e não tivesse assumido isso, né? É importante também relatar que na proposta nossa, não são bem questões assim, são mais reflexões, eu acho. A proposta de descobrir no arquivo público uma personagem chamada Ivone Jana flagra a derrocada do ensino, já no início da década de 60. Então, a Ivone Jana relata no Correio Brasiliense a fragmentação e a destruição do projeto do Início Teixeira, quer dizer, dele e de outros, né? Então é muito triste e legal também resgatar esse projeto que quase foi, porque ele mal nasceu e já foi destruído, né? Tanto pela ditadura quanto pelo que não foi resgatado após a abertura. É importante também registrar aqui como um protesto a ausência de espaço físico. Então a gente está trabalhando aqui numa sala muito pequena, a gente não tem espaço para guardar o material, a gente não pode receber outros arquivos. São pessoas muito idosas que são ligadas a essa história. Se morrem, todas as pessoas uma hora morrem. Então os seus arquivos vão para onde? A gente não pode receber esse arquivo. Então a gente precisa de um espaço de transição para um museu, enquanto esse museu não vem. Sei que essa decisão política, a luta por espaços na universidade é acirrada, então é importante registrar que é uma demanda urgente. Com relação à questão da conservação e restauro, que a professora comentou, é uma coisa interessante. Quando eu fui a Cuiabá, uma das principais restauradoras de Santos que eu conheci lá, não sei se você conhece aqui. Não, eu conheci uma pessoa que era autodidata, chamada Creuza. E ela, assim, a experiência que a gente está tendo no projeto é um pouco de autodidatismo, não por falta de interesse na área específica, mas a pessoa que nos ajuda muito, que é a Janina, sozinha não consegue ajudar muito, assim, falta, na minha leitura, não sei se a professora concorda comigo, um apoio, um incentivo sincero mesmo do departamento agora a faculdade de Ciência e Informação. Então agora, a gente teve um evento há pouco tempo, que a gente se juntou à faculdade agora com o curso de museologia, então houve uma parceria, de fato, agora eles conhecem o trabalho, sabem que a gente precisa deles, eles também precisam da gente. Então eu defendo que a gente crie políticas, inclusive com a experiência lá de Cuiabá, de ensino para pessoas que não são graduandos.